Olá, meus amores do nono, tá tudo bem com vocês? Eu espero que estejam, certo? Nesse vídeo vamos gravar o último conteúdo do segundo módulo, aí a gente encerra, tá bom? E vamos para nossa aula. Vamos lá. Gente, nós vamos ver relações métricas, ok? Então, relações métricas, quando consideramos um polígono regular de lado L, inscrito em uma circunferência de raio R, podemos estabelecer relações entre as medidas do lado do apótema e do raio. Tia, a senhora leu grego para mim, não foi? Vocês estão pensando assim. Mas, gente, vocês vão ver que é bem simples e que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, primeira coisa que a gente tem que analisar, a gente vai ter três polígonos que vão ficar em evidências. Quadrado, certo? Triângulo e o hexágono, certo? Então, primeira coisa aqui que a gente vai ver, relações métricas no quadrado inscrito em uma circunferência. Então, nós temos aqui, ó, a representação geométrica, né, do que a gente acabou de ler, ó, quadrado inscrito. Então, nós temos um quadrado inscrito numa circunferência. Então, aqui ele vai dar como se fosse uma legenda pra gente, tá bom? Pra gente se situar, ficar mais por dentro do que ele tá querendo falar. Então, nós temos aqui, ó, AB, segmento que vem de A, começa em A e termina aqui em B, é igual a L4, ou seja, a medida do lado do quadrado. Então, a gente vê aqui, ó, de A até B, isso aqui é a medida do lado. Como aqui L4, tipo, por que está L4? Esse 4 está fazendo referência à quantidade de lados. O quadrado não tem 4, então vai ficar L4. Se fosse o L do hexágono, vai ser L6. Do triângulo, L3, ok? Não é nada assim de outro mundo, não. É só para dizer mesmo que é o L4, porque está se referindo ao lado do quadrado. Então, AB é o lado do quadrado. Aí aqui ele fala MB, ou seja, aqui, ó, ele tem um ponto mesmo, um ponto médio, mesmo no meio desse segmento AB, que parte ele em duas partes, e ele fala que o MB, do M até o B, é o lado do quadrado, né, que é o L4, dividido por 2, porque é a metade do lado do quadrado. L4 dividido por 2, porque é a metade. OM, eu tenho aqui, ó, O, que é o centro da circunferência, ó, que vai até o M. Ele fala o quê? Que é a medida do apótema do quadrado, A4. Então, quando você vê se A é de apótema e 4 porque está se referindo ao quadrado. Então, o OM, esse segmento OM, ele representa o apótema do quadrado. E o BO, ó, nós temos aqui o ponto B, o vértice B, que vai até o O, que é o centro da circunferência. Esse segmento aqui, ó, ele representa o raio, a medida do raio da circunferência em que o quadrado está inscrito. Então, aqui é como se fosse uma legenda mesmo para a gente saber o que quer dizer cada segmento, cada partezinha, tá bom? Dentro disso, o que é que nós precisamos saber? Nós precisamos saber que o apótema mede, né, A4, que é o apótema do quadrado, ele é igual ao lado dividido por 2. Então, o apótema do quadrado, que é o A4, é igual ao lado dividido por 2. Então, se eu quero saber quanto mede esse apótema, eu preciso saber quanto mede o lado. Vamos supor, gente, tem um quadrado que o lado dele é igual a 10 centímetros. Qual é o valor do seu apótema? O apótema é lado dividido por 2, então seria 10 dividido por 2, que seria quem? 5. Então, o apótema seria 5. E a segunda observação que nós temos que ter é que obtemos então que o lado do quadrado inscrito em uma circunferência é L é igual a raio, L é igual a R raiz de 2, né? Então, se eu quero saber quem é o valor do lado desse quadrado, se ele falar assim, ó, existe um quadrado inscrito numa circunferência com raio igual a 20. Então, se o raio é igual a 20 dessa circunferência, 20 centímetros, e eu quero saber
O lado, é só usar essa relação métrica aqui, ó. Lado é igual. O raio não é 20, então fica 20 raiz de 2. E morreu a questão, ok? Então, num quadrado, se eu quero saber o apótema dele, qual é a fórmula? L sobre 2, lado ao quadrado. Se eu quero saber o lado, R raiz de 2. R é o valor do raio, ok? Vamos lá. Relações métricas no hexágono regular, inscrito em uma circunferência. Então, aqui, gente, é da mesma forma, tá? Nós temos um hexágono inscrito numa circunferência e nós temos os elementos que nós precisamos entender. Então, AB, A até B, será a medida do lado do hexágono. O MB vai ser a metade do lado do hexágono. OM será o que? Nosso apótema. E o BO será o que? A medida do raio. Da mesma forma que eu expliquei lá do quadrado, certo? E vocês notem aqui que eu tenho um L6 e A6, ou seja, L6 é o lado do hexágono, porque tem 6 lados, o hexágono, e o A6 é o apótema do hexágono, porque faz referência à quantidade de lados, esses 6, tá bom? Então, é a mesma coisa que eu acabei de explicar do quadrado, em relação ao seu raio, né, ao seu lado, e o seu apótema. O do quadrado não é o A4 e o L4. Para mim saber o apótema do quadrado é L dividido por 2. E para mim saber o lado do quadrado é R raiz de 2. Isso é o apótema do quadrado e o lado do quadrado. Do hexágono, para mim saber, ó, o lado dele, o lado é igual ao raio, o raio é igual ao lado. Ou seja, vai ser a mesma medida. Se eu falar que existe um hexágono inscrito numa circunferência de raio igual a 5, qual o valor do lado? 5 também. Porque o lado, o L6, o lado do hexágono, é igual à medida do raio. Então, essa é a fórmula para saber o lado ou o raio do hexágono. E o seu apótema é o quê, ó? O apótema do hexágono, A6, é o raio R raiz de 3 dividido por 2, ok? Então, quero saber o apótema do hexágono, raio R raiz de 3 dividido por 2. Então, é simples. Se o raio for 6, então vai ficar aqui, ó. Vamos dizer que o raio é 6, fica 6 raiz de 3 dividido por 2. Posso simplificar, 6 dividido por 2, 3. Então, fica 3 raiz de 3. Morreu aí, tia? Morreu aí. Vai depender da questão e das informações que elas vai nos fornecer, ok? Então, só recapitulando, A4, apótema do quadrado, qual é a fórmula? L sobre 2. Apótema do hexágono, que é o A6, qual é a fórmula? R raiz de 3 dividido por 2. Lado do quadrado, que é o L4, R raiz de 2. E o lado do hexágono, que é o L6, é igual a R, simplesmente, tá? E por fim, a gente vai saber também qual é a fórmula do apótema e do lado do triângulo. Nós temos aqui, relações métricas no triângulo equilátero. Gente, da mesma forma, tá? AC, nós temos aqui, AC. Medida do lado do triângulo equilátero, ok. O MB, nós temos aqui, ó, MB, é a metade do lado do triângulo equilátero. OM, ou seja, esse segmento do centro até o ponto médio, né, do segmento AB, representado por M, é a medida do apótema do triângulo equilátero. E B até O é a medida do raio. Para mim saber, tia, L3, né, fazendo a referência à quantidade de lados, para mim saber agora como calcular o lado e o apótema. Para mim saber o lado do triângulo, que é o L3, eu utilizo qual fórmula? R raiz de 3. E para mim saber o apótema dele, que é o A3, a fórmula é R, que representa o raio, dividido por 2. Então, se eu tivesse assim, ó, sabendo que tem um triângulo inscrito numa circunferência com 12 centímetros de raio.
certo? Tem uma circunferência que tem 12 centímetros de raio e nessa circunferência existe um triângulo escrito. Calcule o lado do triângulo e o apótema dele. Então, simples. Eu sei aqui, ó, que para me calcular o L3, o lado do triângulo, qual é a fórmula? R raiz de 3. A questão me diz que o raio não é 12, então fica 12 raiz de 3. Encontrou o lado. E para mim saber o apótema é raio dividido por 2. O raio não é 12, então fica 12 dividido por 2 igual a 6 centímetros. Então, o apótema é igual a 6. Ok? Finalizamos o nosso conteúdo, certo, gente? Faltava realmente só esses 3 tópicos para a gente ver e finalizar no nosso livro. Qualquer dúvida, vocês sinalizam no grupo para a gente estar debatendo essas questões, para a gente discutir e realmente aprender, porque é um conteúdo bem bacana que vocês vão precisar mais na frente, tá bom? Então, tenham uma ótima semana de estudos e até o próximo vídeo.